A pergunta que fica, tá, mas e a parte de baixo do milho, como é que isso funciona? Porque eu sempre escutei que eletrostático não penetra na planta, não vai chegar na parte de baixo. Vamos analisar aqui então. A gente vem aqui para um dos pontos mais importantes para a gente tratar. A deposição de calda inseticida nas folhas inferiores do milho em função do sistema eletrostático e da taxa de aplicação. Aí a gente pode entender aqui, tá, mas quanto foi o convencional em 100 litros por hectare? 492 nanogramas por centímetro quadrado. Quanto que foi o bico, a ponta que a Travicar fabrica para colocar no eletrostático, porém desligado, de maneira convencional? 846. Então, a ponta da Travicar é melhor do que a ponta que foi utilizada aqui. Aqui a gente vai ter um número que quase que dobrou. Aí a gente vai ter uma outra aplicação com 50 litros, foi um pouco inferior aqui de 35 litros, mas igual foi superior ao convencional, de 100 litros por hectare. Agora, a grande diferença aqui está na questão do sistema eletrostático ligado. Quando se ligou o eletrostático, voltou a dar carga para a gota, a gente tem aqui em torno de 240% mais deposição na parte inferior do milho, comparado então o eletrostático ligado com 35 litros por hectare, contra convencional 100 litros por hectare. E aí, se eu comparar o eletrostático ligado contra o bico Travicar desligado, eu vou ter praticamente o dobro de deposição. Hoje a gente vai dizer que esse trabalho aqui não é bom, mas aqui a gente acaba com qualquer discussão em relação à qualidade e a diferença de se utilizar um sistema eletrostático numa aplicação e de não se utilizar. A gente tem aqui uma eficiência muito superior, extremamente superior. E o segundo dado que é bem importante trazer aqui, vocês podem notar que todas as vezes que foi aplicado 35 litros por hectare, foi superior a qualquer outra vazão acima. Ou seja, eu não preciso misturar água ao sistema eletrostático em grande volume para ter eficiência. Então o sistema eletrostático é o meio mais eficaz e mais verde, é o sistema que trata a natureza de maneira correta, ou seja, eu não vou desperdiçar água, eu não vou desperdiçar os meios da natureza para fazer uma aplicação extremamente eficiente, muito mais eficiente, o dobro dele mesmo ligado e desligado, e aqui quase que 3 vezes mais, 240% de um aumento na deposição no bacheiro do milho. Então, o que a gente tem nesse dado aqui? Uma comprovação que o eletrostático é o sistema absurdamente superior a qualquer outro meio de pulverização, porque a gente já está aqui comprovado por um trabalho de mestrado de 2018. E esse trabalho ele só comprova aquilo que a gente já sabe. A gente já tem esse dado, já acompanha no campo, já acompanha que o tratamento de aplicação é melhor, que a cobertura é mais eficiente, que o resultado é mais eficiente, só que os meios que o campo às vezes utiliza para avaliar a deposição do eletrostático não são condizentes com a tecnologia. Então, a gente não pode avaliar quantificação de gotas de eletrostático baseado em papel hidrossensível. Não dá para fazer isso. A gente pode ter uma noção de quantas gotas tem, a gente pode ter uma noção de deposição, mas se a gota que o eletrostático vai gerar, que o bico está sendo usado, ele gerar uma gota fina, o papel não vai marcar essas gotas finas porque elas não vão se somar com outras gotas para fazer a deposição. Então, eu vou dizer que uma tecnologia não é boa baseada numa análise errada. E aqui nesse trabalho foi feita uma análise extremamente correta, porque se usou uma análise química, ou seja, quanto do remédio chegou na planta, quanto do remédio chegou naquela amostra que foi tirada aleatória de vários testes realizados e tem essa informação aqui. O que eu garanto com isso? Que o sistema eletrostático é o sistema melhor que tem de aplicação, é o sistema mais eficiente e, acima de tudo, o mais orgânico de toda a história, porque utiliza muito menos água, utiliza muito menos recurso da natureza para fazer uma aplicação aqui absurdamente maior. Então aqui comprova-se que se eu aplicar convencional numa máquina de alto propelido para a cultura do milho, eu vou ser ineficiente se eu comparar com o eletrostático. E aí que método que a gente usa aqui? Análise química. Então esse trabalho é extremamente importante para a gente acabar de uma vez por todas. É um trabalho já de 7 anos que já foi divulgado. Sempre é importante trazer ele e mostrar tecnicamente como é que isso funciona.